Meus irmãos, mais cedo, durante o culto desta noite, o irmão José Carlos fez questão de ler um texto bastante importante para as nossas vidas, 1 Coríntios 13, e no verso 13 que ele fez questão de destacar, diz que permanecem a fé, a esperança e o amor. Sem dúvida o maior destes é o amor, mas há uma palavra aí que foi destacada junto com o amor: fé e esperança. E claro que nesta noite a palavra que nós queremos destacar é fé, e a importância da fé para as nossas vidas, porque olhando para o texto, e até foi necessário voltar para esse texto, porque percebemos que as pessoas fazem muita confusão e se envolvem em pensamentos que podem ser perigosos. Então, voltando para esse texto, nós vimos semana passada que Jesus usou a figueira para mostrar para os seus discípulos que Deus esperava ver da sua nação frutos, mas olhando para a vida do seu povo, viu apenas folhas. O povo judeu estava envolvido numa religião infrutífera, numa vida religiosa que não produzia frutos, apenas de aparência, mas estava morta. E entendemos então, olhando para esse texto, que Deus esperava do seu povo que eles pudessem produzir frutos, e Ele diz que já que vocês não produzem frutos, essa missão será transferida para outros. E cremos então que nós somos estes outros, que Deus escolheu para que pudéssemos produzir frutos, frutos não apenas ganhando almas, mas frutos promovendo a glória do Senhor, tendo vidas que glorificam o nome do nosso Deus, que por onde passam deixam marcas para a glória e o louvor do Senhor, vidas que brilham em meio às trevas. Certamente essa era a esperança de Deus. Produzir frutos é o que Deus espera de cada um de nós. Mas olhando para esse texto, nós vemos que após ter amaldiçoado a figueira e ela ter secado, os discípulos terem se admirado, Jesus fala sobre fé. Vocês perceberam aí versículo 21 e 22? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé, não duvidades, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. É natural as pessoas acharem que esse texto está aí voando perdido, sem um contexto, mas isso é um erro. O contexto é sobre produzir frutos, é sobre isso que Jesus está falando, e Ele está aqui nos ensinando, ou ensinando para os seus discípulos e para nós também, que para produzirmos fruto é necessário ter fé. Se você deseja produzir frutos, você precisa ter fé. Pela palavra de Deus entendemos que sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. E podemos dizer que pela mesma palavra entendemos que não só sem fé é impossível agradar a Deus, como sem fé é impossível produzir o quê? Eu vou perguntar de novo: sem fé é impossível produzir o quê? Muito bem, é só para testar, para ter certeza que está todo mundo acordado. Prontos? Coloque isso na sua mente e no seu coração. Precisamos entender que sem fé é impossível produzir frutos. Se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 38, nós vamos ver mais uma vez a palavra de Deus destacando a importância da fé para as nossas vidas. Era o que Jesus queria mostrar para os seus discípulos e certamente é o que Deus quer mostrar para as nossas vidas hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível produzir frutos, porque é necessário que o justo viva pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma.
Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a maldição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O justo viverá pela fé, e se deseja produzir frutos para a glória de Deus, ele precisa de fé. Então coloque isso aí. Portanto, essa é uma verdade que precisamos levar para toda a nossa vida, colocando na nossa mente e no nosso coração. Para frutificar, é preciso ter fé, é preciso confiar. E diga-se de passagem, meus queridos, aqui se faz até necessário esclarecer que fé está associada à confiança, não a sacrifício. Infelizmente, muitas pessoas ensinam que fé envolve sacrifício. Não, fé envolve confiança. O que envolve sacrifício é o seu amor para com Deus, a sua adoração a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sim, envolve sacrifício adorar a Deus e amar a Deus, porque envolve submeter o nosso corpo, que odeia a Deus por causa da corrupção do pecado. Odeia a Deus para que ele ame a Deus e busque a Deus. E isso envolve sacrifício. Fé envolve confiança. É o que a palavra de Deus nos ensina. Fé é a certeza de coisas que não se podem ver. É a esperança daquilo que ainda não chegou. Então Hebreus capítulo 11 diz mais ou menos com essas palavras: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é confiança. É poder esperar, aguardar até que as coisas aconteçam. Então fé envolve confiança. Portanto, para frutificar é preciso confiar. Então, voltando para Mateus capítulo 21, nós vemos que ele destaca essa confiança. Onde deve estar depositada a nossa confiança? Que tipo de confiança nós precisamos ter para poder produzir frutos para a glória de Deus? Seja alcançando almas, seja tendo uma vida e um andar digno, coerente com o Evangelho, que glorifica o nome do Senhor. Então, primeiro, para frutificar, é preciso confiar na palavra de Deus. Nota bem aí, Mateus 21, versículo 21, diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Se tiverdes fé e não duvidardes. Traz o pensamento de crer de forma completa, completamente, deposite sua confiança totalmente. E aqui, claro, na palavra de Deus, se você crer, você fará. Ele prometeu, você fará. Está escrito aí no texto: se tiverdes fé, não duvidando, fareis. Não somente fareis o que foi feito à figueira, mas fareis ainda coisas maiores. Mas para isso é necessário confiar na sua palavra. É necessário confiar na sua promessa, é confiar naquilo que ele disse. Se você abrir lá em João, no Evangelho de João, um texto que nós também usamos semana passada, quando Jesus fala do fato dele ser a videira e o seu pai ser o agricultor, de estarmos associados a Jesus Cristo, ligado como um só corpo, ele diz, claro, que sem ele nada poderíamos fazer. Mas note bem o que Jesus diz mais aí. Evangelho de João capítulo 15, versículo de 1 a 8, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós,
Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês certamente produzirão muitos e muitos frutos. É necessário confiar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, é necessário andar de acordo com a palavra de Deus, para que você possa de fato produzir fruto, e isso envolve confiança. Crer que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela é poderosa, ela cumprirá o seu papel, e aquilo que Deus promete, Ele irá cumprir. Apenas você precisa confiar, creia em Deus, confie em Deus, confie na sua promessa e na sua palavra, e certamente você vai viver uma vida que glorifica o nome de Deus. Basta que lembremos o exemplo do servo Abraão. É interessante que muitos destacam a vida de Abraão e dizem, e até pensam que Abraão foi o pai da fé porque ele fez o sacrifício do seu filho. Não foi o sacrifício, não foi um ato de sacrifício. Deus não exigiu de Abraão o sacrifício para provar a fé de Abraão. Deus exigiu o sacrifício para provar o seu amor. Abraão, você me ama? Então entrega o seu filho. Agora eu sei, Abraão, que você teme a Deus pelo que ele fez, mas naquele ato Abraão provou a sua fé. Que fé? Se você abrir lá em Romanos capítulo 4, sem dúvida Abraão foi um herói na fé. Ele confiou em cada promessa que Deus lhe fez. Quando Deus apareceu para Abraão, ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Vai, eu te engrandecerei o nome, farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E a Bíblia nos diz que Abraão imediatamente foi. Deus chamou, Deus prometeu, e ele foi. Mas nós entendemos, conhecendo a palavra de Deus, que a promessa de Deus parecia demorada, porque Abraão foi ficando velho, o tempo foi passando, a esposa de Abraão também, e dela já havia passado o costume das mulheres, o período fértil. Imagina uma mulher de 90 anos e um homem de 100. Não havia mais vigor nos seus corpos nesse sentido, mas havia confiança plena na palavra de Deus, na promessa de Deus. E você percebe isso na descrição aqui que é feita em Romanos capítulo 4, versículo 18, quando diz assim: Abraão esperando contra a esperança. Você conseguiu perceber aí? Abraão esperando contra a esperança. Do ponto de vista humano, que esperança Abraão tinha de ter filhos? Nenhuma. Abraão, você é doido, você não vai ter mais filho de jeito nenhum. Mas ele creu contra a esperança, e inclusive contra a convicção dos homens, e ele creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Assim como Deus disse que a descendência de Abraão seria como? Como as estrelas nos céus, como a areia do mar. Foi assim que Deus prometeu, e Abraão acreditou. Abraão confiou na promessa de Deus, e continua então dizendo assim: sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Convicção, meus queridos, é uma confiança plena. Não importa o que aconteça, ninguém vai tirar essa confiança do meu coração. Eu estou certo, Deus prometeu, Ele fará. Não sei como, mas Deus fará.
Era a confiança de Abraão, e é a confiança que eu preciso ter e você precisa ter. Se deseja de fato produzir fruto para Deus, você precisa crer que cada promessa que Deus fez para você, Ele vai cumprir. Cada promessa que Deus fez para o seu povo, Ele cumprirá. Você precisa apenas crer, confiar, esperar, aguardar. Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Ele estava convicto que Deus podia prometer aquilo que havia prometido. Ele não apenas confiou em Deus na esperança de ter um filho, mas quando esse filho veio, ele confiou na promessa que Deus fez de que em Isaque seria chamado a sua descendência. E você encontra isso lá em Hebreus capítulo 11. Mais uma vez, voltando para o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 19. Irmãos, a palavra de Deus é repleta de homens, de grandes servos de Deus, homens que tiveram seu nome registrado na Bíblia, para que ficassem para toda a eternidade, homens que andaram confiando em Deus, em toda e qualquer circunstância. Nos momentos mais difíceis, de lutas intensas, eles confiaram na promessa de Deus, e permaneceram firmes na promessa de Deus, por isso produziram frutos. Por isso o testemunho deles tem ultrapassado os séculos e tem alcançado também nossas vidas. É assim com este grande servo Abraão, chamado pai da fé, amigo de Deus. Meus queridos, isso é um título que não é para qualquer um. Ser amigo de Deus ou pai da fé é somente para alguém que de fato confia plenamente na palavra do Senhor, como fez Abraão. Ele confiou, e Jesus estava ensinando isso para o seu povo. Olha o que aconteceu para a figueira. Se você crer no que Deus prometeu, você vai fazer coisas maiores, mas você precisa crer no que Deus falou, na palavra de Deus. Você precisa crer. Olha aqui em Hebreus capítulo 11, eu falei que era a partir do verso 17, se eu não falei, então vou falar. Hebreus 11, 17 a 19, nota aí o que diz a palavra de Deus. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Essa foi a palavra de Deus para Abraão: em Isaque será chamada a tua descendência. Então, quando Deus falou: sacrifica o teu filho, ele foi. E onde estava a esperança de Abraão? Olha aí o texto. Ele confiou na palavra de Deus. Se era Isaque que seria o descendente de Abraão, e através de Isaque ele seria uma grande nação, então Deus faria o que prometeu. Porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recordou, ou recobrou. Meus irmãos, vocês perceberam o que ele falou sobre fé aqui? Abraão acreditava que mesmo que ele sacrificasse o seu filho para Deus, como Deus prometeu que Isaque seria o seu descendente, ele voltaria à vida. Porque Deus prometeu que Isaque seria a sua semente, o seu filho, o herdeiro da promessa. E a palavra de Deus não volta atrás. O nosso Deus, Ele não mente. Ele não mente. Então nós podemos crer e nós podemos confiar. Abraão confiou nas promessas de Deus. E se Jesus Cristo disse que se você permanecer firme na palavra de Deus, você vai produzir frutos, então permaneça firme confiando na palavra de Deus que você vai produzir frutos. Sim, vai produzir frutos para a glória de Deus, seja alcançando almas, seja dando um bom testemunho por onde você passar, mas para isso você precisa confiar no que a palavra de Deus promete, na palavra de Deus. Porque se você não tiver uma fé firmada na palavra de Deus, nas promessas de Deus, certamente você não irá produzir frutos. Creia, Deus prometeu estar do seu lado todos os dias. Deus prometeu capacitar você em cada instante,
então o que você precisa fazer é apenas confiar. É difícil? Aguarde. Aprenda com Abraão. Ele já estava com seu corpo amortecido com 100 anos e mesmo assim ele fortaleceu a sua fé nas promessas de Deus. Então está aqui as maravilhosas promessas de Deus para a sua vida. Se você está se sentindo enfraquecido, então busque fortalecer a sua fé. Firme-se na palavra de Deus, confie na palavra de Deus e certamente Deus usará a sua vida para produzir muitos frutos. Como aquela semente lançada em bom solo, a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. Eu não sei quanto, Deus o sabe. A verdade é que um planta, outro rega, mas produzir fruto e dar crescimento, isso vem de Deus. Você precisa apenas confiar. Mateus capítulo 21 nos ensina que precisamos de fé realmente para produzir frutos. Essa fé é uma confiança completa na palavra de Deus e é uma confiança completa também no poder de Deus, não na sua capacidade, mas no poder de Deus. Ele disse: coisas maiores farão, poderão até dizer a este monte: ergue-te e lança no mar. Não é a sua fé que vai fazer isso, é o poder de Deus. Irmãos, para sermos francos, a nossa fé não chega nem ao tamanho de um grão de mostarda, porque Jesus disse: se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a este monte: levanta, ergue-te e lança ao mar. E eu posso perguntar: qual de vocês tem fé para isso? E eu tenho certeza que todos vão dizer: eu não. Porque o poder que Jesus queria destacar aqui não é da sua fé, é do poder de Deus. Nós podemos crer que Deus tem poder para fazer aquilo que para nós é impossível. Para os homens é impossível para nós produzir frutos, seja ganhando alma, seja mantendo um bom testemunho. É impossível para nós se Deus não estiver conosco e a nossa confiança não estiver no poder de Deus. Não é a sua capacidade. A sua confiança não pode estar firmada na sua capacidade, naquilo que você pode fazer, na habilidade que você tem. Não é. Tem muita gente que confia que vai alcançar almas, vai transformar porque tem uma conversa muito boa, tem habilidade para falar, tem jeito para falar, até usa o dom que tem, né, de se comunicar, para poder tocar as emoções das pessoas. Falam daquele jeito suave, às vezes até gritando, mas falam do jeito que mexe com as emoções das pessoas, e acham que essa habilidade vai produzir fruto. Estão extremamente enganados. Jesus disse em João capítulo 15, que nós já lemos: sem mim nada podeis fazer. Vocês são, ou melhor, nós somos apenas ramos. Se não estiver correndo no caule do ramo, ou em nossas veias, a seiva da videira, que é Jesus Cristo, então nós não vamos produzir nada. Então, se a nossa confiança não estiver no poder de Cristo, no poder de Deus, naquilo que Ele pode fazer, então nós também não iremos produzir frutos. Não vamos produzir frutos. A nossa confiança precisa estar no poder de Deus. Voltando ainda para Mateus 21, só mais uma vez, recordando o verso 21, diz: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade eu vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. A nossa fé não move o poder de Deus. A nossa fé nos permite ver o poder de Deus. Vocês conseguem perceber a diferença? Eu vou repetir de novo: a nossa fé não move o poder de Deus, ela nos permite ver o poder de Deus. É diferente. As pessoas ensinam por aí que você precisa ter fé para mover o coração de Deus, mover a mão de Deus, mover o poder de Deus, e isso é um grande erro.
Quando Moisés orou intercedendo pelo povo de Deus, povo de Israel, depois eles terem murmurado contra o Senhor, Deus disse para Moisés de forma bem clara, e que fique claro também para nós: eu terei misericórdia, viu, Moisés, de quem eu tiver misericórdia. Então Deus faz aquilo que Ele quer, quando Ele quer. E louvado seja Deus por isso, porque isso nos mostra que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, não somos nós. Não somos nós. A nossa oração é para mostrar o quanto nós dependemos de Deus. Senhor, como disse aquele pobre homem para Jesus Cristo: se o Senhor quer, me cura. Se for da tua vontade, então me cura. E Jesus disse: eu quero. Levanta. Mas a nossa confiança tem que estar depositada de forma completa no poder de Deus. Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. Isso ficou claro lá em Mateus 19, 26, depois da experiência com aquele jovem rico, em que Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então os discípulos disseram: Senhor, se é desse jeito, quem é que pode ser salvo? E Jesus disse: aquilo que para os homens é impossível, é possível para Deus. Mateus 19, só voltar algumas folhinhas aí. Versículo 26 diz: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, meus irmãos, as menores tarefas ou as maiores tarefas, aquilo que parece impossível aos nossos olhos, como alcançar uma alma ou ver uma pessoa sendo transformada por Deus, aquilo que parece impossível para nós é possível, se nós cremos no poder de Deus. Se nós cremos no poder de Deus. Pense na experiência que Ezequiel teve naquele vale dos ossos secos. Você conhece a história? Abra lá em Ezequiel capítulo 37. Depois do livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí vem os profetas Isaías, Jeremias, Lamentações, e aí finalmente Ezequiel. Ezequiel capítulo 37 narra uma ocasião em que Ezequiel teve uma experiência assim, digamos, seria para nós assustadora, desafiadora, mas Deus queria mostrar para Ezequiel que o poder vem de Deus, não dos homens, que aquilo que parece impossível para os homens é possível para Deus. E aqui é uma experiência que é até interessante para nós aprendermos. O que aconteceu aqui foi marcante na vida de Ezequiel e deve também marcar nossas vidas. Nota aí o que diz o texto, eu vou ler com vocês para que vocês possam ouvir o que a palavra de Deus diz. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Você está conseguindo entender a experiência de Ezequiel, obrigado. Ezequiel foi levado pelo Espírito para um vale, e nesse vale ele observou que havia muitos ossos, e os ossos já estavam secos, não havia mais nada. E ele andou ali ao redor e viu que por toda aquela superfície do vale haviam ossos. E então mais uma vez veio a ele a palavra de Deus. E olha aí o versículo 3: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Esses ossos podem voltar à vida? Qual seria a sua resposta? Não. Olha, se ele tivesse morrido agora, o coração parou de bater,
você diria, ainda dá para fazer alguma coisa para tentar trazer a pessoa à vida, mas já não tem nem carne, não tem mais nada, só ossos secos. O que dá para se esperar de ossos secos? Nada. Então ele respondeu para Deus: Senhor Deus, tu sabes. Ele confiava não em si, ele confiava em quê? No poder de Deus. Então Deus queria mostrar para Ezequiel o grande poder que tinha, e disse-lhe: então vai, Ezequiel, profetiza para os ossos. Dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Você viu o que Deus mandou Ezequiel fazer? Profetiza para os ossos. Fala aí para os ossos para ver o que acontece. Parecia algo impossível, mas Ezequiel confiava no poder de Deus. Ele não apenas confiava na palavra de Deus, mas ele confiava no poder de Deus. Algo que nós precisamos aprender. Se queremos produzir frutos e viver vida que glorifica a Deus, uma vida que glorifica a Deus, que dá um bom testemunho e traga honra e glória e louvor ao nome do nosso Deus, precisamos aprender com Ezequiel a confiar no poder de Deus, não na nossa capacidade, mas naquilo que Deus pode fazer. Então, e aqui esse então mostra o quanto Ezequiel confiava no poder de Deus. Então profetizei segundo me for ordenado. A maior evidência de que ele confiou no poder de Deus é que ele profetizou. Se ele tivesse duvidado, o que ele teria feito? Nada. Mas ele confiou, ele profetizou. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Eu disse que essa experiência era assustadora, não era? Ah, meu querido, imaginar um vale de ossos, de repente você vê os ossos se movendo e começando a se juntar, estalando, é para dar medo. Mas ele sabia que ele estava do seu lado, e a sua confiança estava em Deus. Então ele continuou profetizando, e viu os ossos se juntando. Olhei, e eis que já haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Pronto, eu vi os ossos se juntando, e de repente surgiu tendões, os nervos, começaram a surgir a carne, e aí de repente ele se viu diante de vários corpos, sem espírito. Então Deus me disse, versículo 9: Ezequiel, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Um exército sobremodo numeroso. Vocês conseguem perceber a relação deste texto que nós acabamos de ler com Mateus 21, versículo 21? Se você crê no poder de Deus, vocês verão e farão coisas ainda maiores. Ezequiel estava experimentando exatamente isso. Ele confiou no poder de Deus e teve a experiência de ver esse exército numeroso de almas, de pessoas vivas que surgiram de ossos secos. Uma experiência extraordinária. E olha o que Deus diz a respeito desses ossos:
E então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Deus está mostrando que o povo se afastou tanto de Deus que não havia mais para eles esperança. Mas sempre há esperança quando a nossa confiança está no poder de Deus. E é essa mensagem que precisa ser gravada em nossos corações. Sempre há esperança quando a nossa confiança está no poder de Deus. Então o texto diz: portanto profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. E nós vemos pela palavra de Deus que quando Jesus ressuscitou, a terra estremeceu, os túmulos foram abertos e muitos voltaram à vida. Lá estava o poder de Deus. Então você quer produzir frutos, ter uma vida frutífera, você quer viver de maneira que agrade a Deus e promova a glória do Senhor, então, meu querido, você precisa confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, você precisa confiar no poder de Deus, e você precisa também, ainda em Mateus 21, versículo agora 22, confiar no agir de Deus, naquilo que Deus vai fazer, não apenas no poder de Deus para fazer, mas naquilo que Deus pode fazer e vai fazer na sua vida. Porque há uma distinção. Uma coisa é você confiar no que Deus pode fazer, no poder que Ele tem, e outra é você confiar aguardando até que Deus faça. E essa talvez seja a tarefa mais difícil para nós, que somos servos de Deus, porque às vezes nos deparamos com situações difíceis e gostaríamos que as coisas fossem resolvidas de imediato. Esquecemos que a nossa tarefa é esperar em Deus, para que Ele faça, esperar que Deus haja, que Deus realize. Mateus 21, versículo 22 diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. E me permita dizer uma coisa importante para você nessa noite. Aqui o texto não está falando de uma fórmula mágica, onde você pede qualquer coisa e Deus vai fazer tudo o que você quer. Não, não é isso que o texto está dizendo. Porque lembra qual é o contexto? Qual é o contexto? Produzir frutos. É o que Deus espera de cada um dos seus servos, que possa produzir fruto. Para produzir fruto é necessário ter fé. Aí sim, é necessário ter fé, mas o propósito de Deus e o que Deus espera de nós é que possamos produzir frutos, e aquilo que você necessita para produzir fruto, pode pedir para Deus, que Deus vai dar, porque dependemos de Deus, necessitamos da ajuda de Deus, necessitamos do agir de Deus através das nossas vidas e em nossas vidas, para poder produzir frutos. Então é por isso que o texto diz, e eu quero destacar isso, que precisamos confiar no agir de Deus. Deus não vai fazer o que você quer. Isso é bem claro lá em Tiago capítulo 4. Carta de Tiago capítulo 4 nos faz lembrar que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos de forma equivocada, errada. Achamos que Deus vai atender todos os nossos caprichos. Não é verdade. E infelizmente as pessoas, extraindo esse texto de Mateus do seu contexto, ensina por aí que se você pedir e você orar, Deus vai fazer o que você quer. Mentira, não é isso. O que o texto está dizendo é que você sabe que para produzir fruto você precisa da ajuda de Deus. E se você buscar a ajuda de Deus,
confiando no que Deus pode fazer por meio da sua vida, Ele fará, Ele vai atender você. Nota aí Tiago capítulo 4, versículo de 1 a 4, diz assim: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Vocês estão percebendo a sequência lógica de Tiago? Vocês vivem em conflitos porque estão cercados por grandes cobiças, querendo ter mais do que vocês realmente precisam. Mas vocês não têm, nem aquilo que vocês necessitam. E não tem porque vocês não pedem. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, apenas para satisfazer vossos próprios desejos. Ó infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você está procurando a Deus e acha que por meio da fé, essa fé ensinada aí pelo mundo, você vai conseguir tudo aquilo que você quer, meu querido, você vai cair do cavalo. E aí você vai ser só mais um no meio da multidão, decepcionado com Deus, frustrado porque Deus nunca fez aquilo que você quis. E tem muitos assim, muitos que estão até revoltados contra Deus, porque fizeram grandes sacrifícios que Deus nunca pediu e nunca receberam o que queriam. Era só ler a palavra de Deus e iam entender por que não receberam, porque não pediram pela vontade de Deus. Ainda em Tiago, volte aí algumas páginas no capítulo 1. Ele está falando das muitas lutas que nós passamos todos os dias, e que muitas vezes, para passar por essas lutas, ou por essas lutas de forma satisfatória, de maneira que glorifique a Deus, nos falta sabedoria. Em muitos momentos nos falta sabedoria para lidar com os nossos inimigos, com os nossos adversários, com aqueles que nos perseguem. Falta sabedoria. E olha o que diz aí Tiago, capítulo 1, versículo 5. Podemos ler até o versículo 8, diz assim: se porém algum de vós necessita de quê? De sabedoria, então peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera. Significa não fica lançando em rosto, jogando na cara o que fez por você. Se precisa de sabedoria, peça a Deus, e Deus dá a sabedoria livremente, liberalmente, abundantemente. Deus dá. Nós aprendemos isso hoje pela manhã. Quer ter uma vida sábia? Leia Provérbios, vai ajudar você a conhecer a mente de Deus e como agir de maneira que agrade a Deus. Então leia Provérbios. Peça a Deus e Ele vai dar. Peça, porém, com fé. Aí você começa a perceber a ligação de Tiago com Mateus. Peça com fé, confie, Deus vai dar o que você precisa para agir de forma agradável ao Senhor, para poder produzir frutos. Peça a Deus. Peça não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vai de um lado para o outro. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se você não sabe o que é um ânimo dobre, está aí a explicação de Deus. Uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre significa que vive jogado em um pensamento e outro. Tem dois pensamentos, nunca se firma em posição nenhuma. Ora está desse lado, ora está do outro, querendo agradar a Deus, querendo receber o louvor do mundo, querendo servir a Deus e preocupado com o que os outros vão pensar.
esse não espere nada de Deus, porque você não vai ver o agir de Deus na sua vida. Mas se você confiar, e se o seu propósito é de fato produzir frutos, então confie, Deus agirá. E nesse ponto, eu queria recordar com vocês uma história maravilhosa, que eu creio que a maioria de nós, se não todos, já deve ter ouvido. A história de 3 amigos, que foram extremamente desafiados, num momento difícil. Eles precisavam negar a Deus ou continuar servindo a Deus. Confiar no que Deus podia fazer, nas promessas de Deus, e aguardar o que Deus faria, ou se submeter à vontade dos homens. Eles se viram diante dessa situação, e o exemplo deles serve para nós de lição. Você sabe de que eu estou falando? Quem sabe? Pelo menos os 2 sabiam. Daniel capítulo 3. Nós estamos falando dos 3 amigos de Daniel, que foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esse não era o nome deles. Sabemos que o nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Esse era o nome deles. Mas chegando lá na Babilônia, tiveram seu nome mudado para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tá bem? Então nós conhecemos de certa maneira a história. Eu vou só descrever um pouquinho, resumir para vocês, e depois nós lemos a partir do versículo 13. O que aconteceu foi que Nabucodonosor mandou fazer para si uma grande estátua, como muitos líderes tentaram fazer de si mesmo, uma estátua para que ele pudesse ser reconhecido e admirado por todos. Então mandou colocar essa estátua lá no seu palácio, dentro de um certo templo, e mandou que todos adorassem essa estátua como se ele mesmo fosse Deus. Então mandou chamar todos os músicos e alertou todos na nação: quando vocês ouvirem o som da música, todos vão se ajoelhar diante da minha estátua. Assim pensou Nabucodonosor. E qualquer que não se prostrar e adorar a minha estátua, a minha imagem, esse mesmo, na mesma hora, será lançado numa fornalha de fogo acesa. Esse foi o decreto de Nabucodonosor. E assim ele fez. Mandou tocar as cornetas, as trombetas, os instrumentos de música, todos se ajoelharam, menos esses 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não se curvaram. Então alguns homens, indignados com a postura daqueles servos de Deus, chegaram para o rei e falaram: rei, o senhor não falou que quem não se curvasse devia morrer? Ser lançado na fornalha de fogo? Olha, eu conheço 3 pessoas que não se curvaram, hein? E aí o rei falou: quem? E nota aí o que diz aí o versículo 13. Então Nabucodonosor, com que tipo de sentimento? Irado e furioso. Nota aí, irado e furioso, bufando, com os olhos vermelhos de sangue, como diz lá no Nordeste, com sangue nos olhos, com sangue nos olhos, fervendo de raiva, mandou chamar então Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram então estes homens perante o rei. Falou então Nabucodonosor e lhes disse: irmãos, a gente lê e a gente esquece que neste momento Nabucodonosor não estava manso e suave, ele estava irado e muito furioso. Então não pense que ele falou mansinho com estes homens, ele falou de forma grosseira, rude, dura. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorai a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E eu quero saber quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Responderam então Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó Nabucodonosor,
Quanto a isto, não necessitamos te responder. Quanto a isto está quem? Quem é o nosso Deus. Você já sabe quem é o nosso Deus. Você já sabe o Deus em quem nós confiamos. Então, quanto a isso, nós não precisamos te responder. Mas olha a confiança que eles tiveram no agir de Deus. Não apenas nas promessas de Deus, no poder de Deus, mas no agir de Deus, que Deus faria alguma coisa. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, certamente nos livrará. Nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto. Se você já viu uma pessoa irada, então você consegue imaginar Nabucodonosor irritado, talvez até com as bochechas tremendo. Já viu alguém assim? Irado, indignado, furioso. Tão furioso que ele mandou acender a fornalha e aquecer 7 vezes mais. Se ela acesa já era suficiente para matar, imagina 7 vezes mais. O calor era tão intenso daquela fornalha que a palavra de Deus nos diz que os homens que foram ordenados para levar os amigos de Daniel para jogar na fornalha, eles não suportaram o calor e morreram. Eles não foram jogados lá dentro, morreram do lado de fora, mas jogaram lá os 3 homens. E talvez por alguns instantes, alguns poucos segundos, Nabucodonosor se satisfez imaginando: pronto, agora eu mostro que a minha vontade é poderosa, que todos têm que fazer aquilo que eu mando. Mas, como eu disse, durou poucos instantes, até que ele olhou para dentro da fornalha e viu algo que o surpreendeu. O que foi que o surpreendeu? Não haviam 3 homens dentro da fornalha, haviam 4. Quantos homens nós jogamos? 3. Mas eu estou vendo 4. E eles estão passeando dentro da fornalha. Como é que isso é possível? Andando dentro da fornalha. Sadraque, Mesaque, Abednego, vem para fora. Ai, irmãos, eu não consigo imaginar algo que marque mais a vida de uma pessoa do que passar por uma experiência como essa, de alguém estar no meio do fogo e, como a Bíblia descreve, nem fumaça, cheiro de fumaça pegou nas suas roupas, nem o cabelo saiu chamuscado. Irmãos, é uma visão surpreendente do que Deus pode fazer. Mas aquilo que Deus pode fazer quando nós confiamos em quê? No agir de Deus, naquilo que Ele vai fazer. Eles saíram, estavam intactos. Nabucodonosor ficou ali chocado, admirado, surpreso. E depois de tudo aquilo, percebendo que de fato Deus estava com eles, versículo 28, falou Nabucodonosor e disse, e, irmãos, o que ele disse realmente nos surpreende. Um homem que não tinha temor de Deus, agora foi conquistado para Deus. Falou Nabucodonosor e disse, ou pelo menos usado por Deus, não é? Falou Nabucodonosor e disse, agora não mais irado, transformado: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Olha aí, o testemunho que Nabucodonosor está dando. Eu disse usado, né? Por Deus, não transformado ainda, porque Nabucodonosor ainda teve a experiência de pastar para poder entender quem era Deus, comer grama enlouquecido para entender quem era Deus.
mas ele estava aqui agora testificando em quem Sadraque, Mesaque e Abednego confiavam. O Deus de Sadraque, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorar a qualquer outro Deus senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa agir, livrando o seu povo, abençoando o seu povo, como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu creio é também o nosso Deus, o mesmo que era ontem, hoje e o será para sempre. Se nós tivermos a mesma atitude que eles tiveram, e sem dúvida, como diz o autor de Hebreus, olha, nos faltaria tempo para falar de fato de todos os heróis da fé, de homens que confiaram nas palavras de Deus, de homens que confiaram no poder de Deus, de homens que confiaram no agir de Deus, no que Deus faria nas suas vidas e por meio das suas vidas. E esse é o maior desafio para nós nessa noite. Se queremos, irmãos, produzir frutos, precisamos confiar, e confiar completamente e plenamente em Deus, na sua palavra, no seu poder e no seu agir, em nossas vidas e por meio das nossas vidas. E se nós confiarmos, diz o autor de Hebreus, receberemos o galardão, a recompensa de poder ver a glória de Deus através das nossas vidas. Então, o que falta para você é crer. Confie em Deus e Deus fará. Que Deus abençoe as nossas vidas.